noite, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Irmãos, eu apesar dessa barba branca, né, da falta de cabelo, eu tenho 39 anos, né? E quando eu era criança, a Michele já pregava. E aí você faz o cálculo, tá? Agradeço muito por estar aqui. É um prazer imenso estar com os irmãos mais uma vez, é a terceira vez que eu venho aqui, né? Trouxe a minha família toda, veio a minha esposa, Thaís, meu filho Theo e meu filho Tomás, aquelas coisas bonitas ali, né? E rainha zona aí do meu coração, minha mãe, mulher de Deus, né, irmãos? Está ali, ó. Levanta aí, mamãe, o pessoal ali vê, que a família todo mundo já conhece, né? Isso. Veio comigo, hoje é a primeira vez que ela vem. Michele é minha amiga de longa data, então agradeço ela pelo convite, ao pastor Isaías. Tem a Cris ali, irmãos, quem não sabe, a Cris é minha amiga, tá ali sua filha, suas netas, tá boa parte da família. Oi? Aqui é a Ana Cristina? Eu que falei para a Cris, vai para lá, ó, porque a Michele vai pegar no teu pé, que o pastor Isaías vai cuidar de você. Então, estou muito feliz da Cris estar aqui. É uma alegria, tá? Essa igreja é uma igreja que eu amo, é minha casa em Campo Grande. Então, minha Nova Bereia tem sido minha casa em Campo Grande. Meus irmãos, sem delongas, né? Sem muitas delongas, vamos abrir nossas Bíblias em Neemias capítulo 1. Nós vamos ler alguns versos do capítulo 1 e depois nós leremos juntos o capítulo 4. O tema da mensagem de hoje é famílias vencendo em tempos de crise. Eu pensei em falar sobre famílias perdendo e vencendo em tempos de crise, né? Porque a nossa ideia, quando eu pensei nesse congresso, é pegar famílias que estão em derrota e colocar elas em um lugar de vitória, né? Em fazer um transporte. E nós vamos ver que às vezes o tempo de crise ele traz realmente derrotas, dificuldades, sofrimentos, e a gente supera eles em Cristo, e aí sim você pode dizer, agora estamos vencendo em Cristo Jesus. Eu prometo acabar antes das 9, se você me prometer que vem na EBD amanhã, vamos combinar? Que aí a gente combina, né? Não, porque o pastor ontem acabou tarde, era 10 horas, ele estava pregando ainda, aí não vou para a EBD de manhã, aí quem sabe o pastor não me convida de novo, né? Quem achou pode ficar em pé, a gente vai ler, são só 4 versos, é rapidinho. Diz assim, ó, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram queimados e destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus, e somente até aqui. Pode sentar, meus irmãos. Famílias vencendo em tempos de crise. Antes de falarmos sobre as famílias que vencem, eu logo de cara falei para a Michele, eu gosto muito do texto bíblico como um guia para o que a gente vai pensar. E eu pensei em pegar uma crise bíblica e perceber como ela foi vencida pelas famílias, e aí a gente pegar isso como um exemplo, como uma metáfora, para a gente pensar o hoje também. Então, preciso que você entenda essa crise que está anunciando. Jerusalém foi destruída, tá? E o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia. O cativeiro da Babilônia, ele durou em torno de 70 anos. Ele se inicia em 606, aproximadamente, antes de Cristo. E ele se estende, são várias pessoas que vão sendo levadas para o cativeiro. Entre eles tem um famoso que é Daniel, ele vai na primeira leva, né? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Tem o profeta Ezequiel também, que é levado para o cativeiro. São pessoas que estão diretamente sendo conduzidas para aquele momento de maior sofrimento de Israel.
Depois dessas levas, Jerusalém ele acaba sendo destruído, depois de algum tempo, destruído mesmo. O rei vai lá e cerca a cidade, destrói tudo, e o capítulo 42 de Jeremias vai dizer que o povo foge para o Egito. Quando Israel é destruída, você imagina quando você destrói um lugar que é aberto, os animais tomam conta, os inimigos tomam conta, fica uma terra desabitada. Você já passou em um lugar assim, como se uma guerra tivesse acontecido, tivesse tudo destruído, ninguém morando ali? Era como estava Jerusalém. Porém, 70 anos depois do cativeiro, o povo retorna para reconstruir um sonho de restabelecer um relacionamento com um Deus que estava ligado à terra. Esse relacionamento é restaurado, as pessoas reconstroem as suas casas, começam a reconstruir as casas, o templo, para depois reconstruir os muros, mas os muros não conseguiam ser restaurados. Não conseguiam por muitos motivos, e uma cidade sem muros, para aquela época, era uma cidade sem nenhuma defesa, sem nenhuma proteção. As pessoas estavam a todo momento podendo entrar um animal dentro de casa. Imagina, você tem Ontem eu e meu filho víamos um vídeo sobre os problemas dos javalis no Brasil, em terra aberta, e os fazendeiros falando, você monta uma plantação de cana, quando aquela plantação está começando a brotar, vinham os javalis e comiam tudo, destruíam tudo. Ou seja, uma cidade sem muros significa uma cidade que qualquer hora entraria um animal e destruiria tudo. Os inimigos vinham, roubavam a colheita, matavam pessoas, destruíam casas. Então aquele pessoal, aquele povo em Jerusalém, ele estava sem nenhuma proteção para nada, por conta do muro está quebrado, está fendido e os seus portões caídos. E é quando Neemias, que está numa posição muito confortável no palácio, ele descobre que aquela situação está desse jeito. Foi o texto que a gente acabou de ler. Então a crise era, o muro está caído, as pessoas estão vindo, estamos sendo atacados o tempo todo. Essa é a nossa crise. Existiam outras, mas aquela era a crise principal. Aí você fala assim, Tiago, como é que isso é uma metáfora para a gente? Hoje em dia, irmãos, vivemos em um tempo em que nem dentro de casa você está mais seguro. Você percebe isso? Antigamente você falava assim, olha, se eu pegar minha família e botar dentro da minha casa, fechar o portão, eu estou em segurança. Era assim, não é mais assim. Eu conversei com um pai esses dias, há algum tempo atrás, e foi muito, ele me contava a situação terrível que ele vivia com o filho dele, mas terrível mesmo. E ele disse assim para mim, ele chorava e dizia assim, Tiago, como é que eu pude perder o meu filho aos 15 anos de idade? Como que eu pude perder ele? Mas Tiago, eu fui um pai bom, Tiago. Eu não deixava que ele fosse para a rua. Eu não deixava, ele sempre que eu ia para a igreja, eu levava ele para a igreja, ele era da igreja para casa, de casa para a igreja, ele era da escola para casa, de casa para a igreja, e agora com 15 anos eu perdi o meu garoto, e ele, Tiago, se eu pudesse voltar lá atrás, eu faria só uma coisa diferente de tudo que eu fiz, dei tudo do bom e do melhor, eu só faria uma coisa. Aí eu falei, mas que coisa é essa? Eu teria tirado o celular da mão dele. Ele me disse aquilo e eu fiquei assim, porque realmente eu lembro daquela criança, quando algum amigo queria brincar com ele, ao invés dele ir para a rua, os amigos iam para a casa dele para brincar. Ou seja, estava dentro de casa, mas os muros estavam baixos, o muro estava fendido, seja o celular, ou seja, você está dentro de casa, mas você hoje está com os muros de pé? Não estamos, irmãos, não estamos. Eu não estou, porque diferente de Jerusalém, quando você levantava o muro e você encerrava a obra, a nossa obra hoje não encerra. O muro, ele está em constante construção, reconstrução, em constante batalha. Então é importante a gente entender que a nossa luta para que as nossas defesas estejam de pé, o nosso muro esteja de pé, continua hoje, é nossa hoje. É hoje, irmãos. E qual é a principal luta, e qual é o principal muro que deve cercar a nossa casa, a nossa residência? Qual é o principal muro, Tiago? Se eu tiver que me preocupar para que a minha casa esteja de pé, e o inimigo esteja fora, e o meu muro esteja protegido, qual é essa situação perfeita, Tiago, que eu estou buscando? É uma casa em que o Senhor, o nosso Deus, seja o sentinela, o vigia, o guarda, e que Ele seja o centro dessa casa.
Eu posso falar para você aqui sobre finanças, eu posso falar aqui para você sobre casamento, eu posso falar para você sobre criação dos filhos, mas isso tudo é bom quando o centro é o Senhor. Porque se eu te der uma cartilha de regras aqui, em como tratar o seu filho, em como fazer para ele bem, e tira celular, eu posso fazer toda uma regra aqui, irmãos, e você seguir aquela cartilha passo a passo, se você não conseguir que o Senhor seja o centro, e que a sua família esteja estruturada dentro dele, o seu muro vai estar fendido. E aí é importante você entender que essas coisas que eu estou te dizendo, elas são o que tem baixado o nosso muro de estarmos diante do Senhor com a nossa família, de estarmos de pé com o Senhor diante de Deus, com a nossa família de pé, porque não tem coisa mais maravilhosa, irmãos, do que ter a nossa família de pé. Ontem eu tive uma conversa profunda com o meu filho, e quando terminou aquela conversa eu disse assim: filho, eu sei que você não alcançou tudo o que eu estou te dizendo hoje, porque nós lemos Marcos capítulo 8, e o Senhor dizendo assim: olha, se você não, aquele que deixa tudo e larga a sua vida por amor de mim, ele a acha, mas aquele que abraça a sua vida, ele a perde. Eu sei que é difícil para uma criança de 12 anos perceber isso, aquela conversa, aquele texto, mas ao fim da nossa conversa, eu tentei dar uma prática para ele. Eu falei: filho, você pode ganhar o mundo inteiro, a perfeição da vida, o dinheiro acima de ser um jogador milionário, de fazer tanta coisa, mas se o Senhor não for o centro da sua vida, você vai perder. Tem pais, irmãos, que dão tudo para os filhos, sabe, que dão tudo que podem, irmãos, e vão além do poder, e botam nas melhores escolas, e fazem coisas maravilhosas, irmãos, mas não colocam o seu filho no centro do que é a vontade de Deus. E quando a gente vê, a gente percebe crianças com tudo, irmãos, mas que não tem nada, filhos com tudo, mas que não tem nada, famílias com tudo, mas sem nada, vivendo à míngua, irmãos. Por que, Tiago, vivendo à míngua? Porque o muro está fendido, o muro está baixo. E que muro é esse, Tiago? Aquele muro que protege a nossa família dos ataques do diabo, dos ataques de um mundo hoje terrível, dos ataques hoje de um mundo que quer destruir as famílias, que quer destruir o reino de Deus, que quer destruir o evangelho, irmãos. É sério, irmãos, não é brincadeira. O muro está baixo, essa é a crise. Qual é a crise do nosso tempo? Falta de segurança. Meu filho estava fazendo um cursinho, né? Todo mundo lá em casa está estudando, até o menor, Duolingo, conhece? Quem não conhece, né, irmãos? A gente não sabe falar nada, né? Nem o português direito, mas está lá estudando japonês, chinês, né? É uma maravilha, baixa lá para você ver, né? Pode aprender. Eu estudo alemão, aí vou lá no Duolingo alemão, aí vou no inglês, aí é uma maravilha, tá? Então, aí meu filho está fazendo um curso lá, né, no Duolingo, aí ele fala assim: pai, tem aqui, ó, um casamento, e são duas meninas que se casaram. O muro está fendido, irmãos. Para onde a gente olha, estão querendo minar a força do reino de Deus nas nossas famílias. E tem gente, irmãos, que está vivendo como se estivesse em total segurança. Tem cristão dormindo, irmãos, enquanto o inimigo está à espreita, pronto para atacá-lo. Então essa aqui era a crise que estava estabelecida, uma crise terrível, e as pessoas estavam perdendo em meio a essa crise, perdendo. Então por isso que eu pensei, talvez, falei, mas os irmãos podem achar meio negativo, né, famílias perdendo, né, e vencendo em Cristo. Não, mas aqueles estavam perdendo, a coisa estava difícil. Neemias volta para aquele lugar e começa a pensar em uma reconstrução, elevar os muros, cuidar do povo, deixar o povo em uma situação mais estável. E ali no capítulo 4, nós vamos ver em Neemias, quando ele começa a estruturar. Então eu queria que você já pegasse agora um quadro da sua casa, né? Um quadro da sua família, e que você colocasse diante de você, mas também diante de Deus, e você fosse sincero: Senhor, como é que estão os muros da minha casa? Onde que eu estou perdendo?
Onde que o muro está baixo? O que está acontecendo? Porque tem gente, irmãos, que anda viajando, gente, né? Viajando na maionese, pensando na morte da bezerra, né? A coisa está indo por água abaixo, ladeira abaixo, e nada está acontecendo, está tudo uma benção. Para essas pessoas eu oro para que o Senhor abra os seus olhos para que veja. Mas olhe claramente a sua situação. Como é que está a sua situação? Como está? Como é que está o seu casamento? Como é que está a sua relação com os seus filhos? Como é que está a sua relação com seus pais? Como é que está dentro da sua casa? Como está, irmãos? O povo aqui estava vivendo uma crise. De quem era a culpa dessa crise? Do próprio povo, porque tinha pecado contra o Senhor, se desviado contra o Senhor e foi castigado pelo Senhor. Porque às vezes tem crises que nós vivemos por nossa própria culpa. Somos nós que erramos, e quando a gente erra, uma crise pode vir, mas às vezes a culpa não é nossa. Por exemplo, Daniel era um bom garoto, um homem de Deus, mas por conta da sua família ter entrado em uma crise, ele é levado para o cativeiro também. Então sabe quando você olha e você vê assim claramente o outro errou? O outro errou, né? Tomou uma atitude e aquela atitude não foi a melhor possível, e como você faz parte da família, você entra naquele buraco, naquele turbilhão junto com aquela pessoa. A culpa não é minha, a culpa não é sua, é do outro, né? Mas se eu errar lá em casa e tomar uma atitude errada, a minha esposa e os meus filhos vão entrar naquele turbilhão comigo de luta. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Toda vez que Daniel ou Neemias iam orar, eles diziam assim: Senhor, perdoa, porque eu também entrei, eu também pequei, mesmo que eu não tenha atuado. A minha casa entrou em um turbilhão de situações e de crises, e eu também estou errado e peço perdão e quero melhorar essa situação diante do Senhor. É assim que Neemias começa a oração dele no capítulo 1. Então você precisa entender como é que está a sua casa e ver isso com clareza para que você possa lutar e falar assim: eu preciso mudar a minha situação. Eu preciso mudar a situação da minha casa. Você não pode sair daqui deste culto e falando assim: Senhor, eu não vou fazer nada, eu vou deixar do jeito que está, eu vou deixar o muro baixo, eu vou deixar o inimigo me atacar a qualquer momento. Eu preciso te alertar para isso. Você precisa sair daqui pelo menos com uma convicção: Senhor, eu quero viver um novo tempo, eu quero parar de perder, eu quero entrar em vitória diante do Senhor. Pelo menos isso. E aí eu vou te dar as ferramentas para você começar essa mudança. Então primeiro hoje, né, eu quero que você seja convencido de olhar para a sua casa e falar assim: Senhor, não está legal, Senhor, não está bom, eu quero mudança. Esse é o primeiro passo hoje, eu quero que você entenda. E você saia daqui já com ferramentas para mudança. Então a primeira coisa que você vai ver no capítulo 4, porque você vai falar assim: ah, pastor, então você vai sair daqui, vai me dar uma mudança, né? Então eu já vou sair daqui como, né? Surfando na onda, já vou sair daqui vitorioso, né? Já vai ser uma maravilha. Vai ser fácil, porque pela palavra do pastor vai dar tudo certo. Capítulo 4 começa assim, ó: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ficou irado, e se indignou muito, e começou a escarnecer dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes a isto? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. E estavam com ele Tobias o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. O inimigo do povo de Israel estava satisfeito com o muro baixo, com o muro fendido, e por isso deixava eles à vontade. Tem gente que não passa nem luta, irmãos, nem tentação. Sabe por que não passa tentação? Porque já está até no pescoço de pecado. Que a família já está tão destruída, aparentemente parece bem. A foto é da Doriana, irmão? Nunca comprei Doriana, né? Mas a foto é da Doriana. A foto é da Margarina. Mas se você consegue entrar naquela família, você vê morte e destruição. Então, às vezes, é uma questão de aparência. Enquanto estamos vivendo de aparência, o inimigo está satisfeito, irmãos. Parece que nada se levanta.
Mas quando eles falam assim, ó, vamos mudar esse muro, vamos acabar com essa vergonha, vamos mudar dentro da nossa casa o que está acontecendo, aí o inimigo se levanta. Então, se você sair daqui hoje com uma decisão falando assim, Senhor, eu não aceito mais estar nessa posição, quero mudar o quadro da minha família, não vai ser fácil. Situações adversas vão vir, inimigos vão se levantar, situações vão querer que você pare a obra, que você pare a reconstrução da sua família, da sua vida, da sua dignidade, vão querer fazer de tudo para que você pare. Zombaria, vergonha, foi o que aconteceu com o povo. O que Neemias faz? E aqui vem a primeira arma para você reestruturar os seus muros, a primeira arma. Aí se você estiver anotando, né, que Batista gosta de anotar, né? Primeira arma ou ferramenta para reconstruir os muros da minha família. Neemias diz assim, verso 4, ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e toma o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro. Qual é a oração? O que o Neemias faz? Qual é a primeira arma? Oração. Você não consegue erguer os muros da sua casa sem oração. E a oração, irmãos, ela é tão potente, que ela tem que ser sempre a nossa primeira obra, a nossa primeira ação. Por quê? Porque para a oração você não precisa ter nada. Não precisa ter nada. Pastor, está ruim a coisa. Você está falando aí que tem jeito. Eu não vejo. Para mim eu já entreguei, não tenho o que fazer. Você está falando isso porque você não conhece a minha vida já é, não tem jeito, tá? Mas eu estou falando, tem jeito, eu estou falando para você, tem jeito. Tá bom, pastor, então por onde que eu começo? Pela oração. E aí na oração, seja sincero, tá ruim, irmãos. Para com isso de embelezar. Não tem ninguém que trabalha com... A gente embeleza o defunto, né, irmão? Só para ficar ali para uma aparência, né? Para de embelezar. Pelo menos diante do Senhor, tira a máscara, tira o engano, entra dentro do seu quarto e diz assim, Senhor, está feia a coisa. Está acontecendo isso, e eu não sei o que fazer, não tenho o que fazer, e não tenho nem por onde começar. Não sei nem o primeiro passo, não sei qual é o primeiro degrau, não sei, está ruim, está difícil. Neemias está falando assim, Senhor, olha os nossos inimigos, olha como está essa situação. Então começa em oração, ora um dia, ora 2 dias, ora 3, não desiste, tira um momento de oração, pela sua família, pela sua casa, por essa situação que parece impossível, coloca diante do Senhor, oração, começa por aí, é o primeiro passo, antes de agir qualquer coisa, antes de tomar uma atitude, antes de ir lá brigar com alguém, comece em oração, é por onde ele vai, mas não tem que só orar, né, irmãos, vamos colocar a mão na massa, né, então tem que agir também, tem que colocar diante do Senhor, mas também agir. Verso 6, os inimigos estão lutando, estão dizendo, não vai reconstruir, eu estou em oração, porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Tem coisa, irmãos, qual é a segunda ferramenta? Você precisa trabalhar pela sua família. Eu tenho 2 filhos, né, irmãos? Filho dá trabalho, não dá? Quem tem filho aí, levanta a mão para eu ver. Dá trabalho, não dá? Você pega e você está caminhando, né? Aí você, está acertando. Aí depois você viu, está errado, né? Aí você pega aquela varinha do pastor e você dá uma ajustadinha, tá? Mas aí o filho, o que acontece? Tá ruim de novo. Mas aí você pega uma experiência, né, irmão? Você já teve um filho, aí você vem o segundo. Aí você fala, agora não, agora ele não me derruba não, porque eu já tenho experiência. Aí vem o segundo, é totalmente diferente do primeiro. Aí você começa a trabalhar e fala, agora eu tenho 2 questões para administrar ao mesmo tempo, enquanto os 2 estão brigando. É difícil, irmãos. E aí você vê às vezes, eu vou dar um exemplo dos filhos.
que há um desvio no seu filho, um desvio de caráter. E esse desvio de caráter eu falo como aquele que se desvia das Escrituras. Um filho que não está andando de acordo com o Evangelho. Não anda, irmãos. Domingo passado nós tivemos uma pregação em nossa igreja e o pastor falou sobre tempos difíceis, que está em Timóteo capítulo 3. E Paulo está dizendo, Timóteo, haverão tempos difíceis. Tempos difíceis em que o povo terá comichão nos ouvidos, não respeitarão a sã doutrina, serão odiosos, sem afeição, quer dizer, não terão respeito. Mas um ponto Paulo coloca ali, um dos segredos de que você entender os tempos difíceis, é que nesses tempos, os filhos não obedecerão mais aos pais. E aquilo para mim, falei, epa, peraí, tinha me passado desapercebido, irmãos. Me passado desapercebido que os tempos finais vão ser o período em que os filhos mais desobedecerão aos pais. Antigamente, pessoal, aí vai falar, já vem o velho, né? Antigamente, né, o velho que diz assim, tá? Eu não digo assim não porque eu sou novo, mas o velho diz assim, antigamente, meu pai só olhava assim, ai de mim, né? Minha mãe conta uma história que estava minha avó conversando com a outra pessoa, aí minha mãe não via, passava no meio. Pernambuco, né, irmãos, lá no interior, né? Minha avó só olhava assim, ó. Deu ruim, né? Vou nem falar o que aconteceu, porque os irmãos já sabem, não podia. Hoje em dia, né, irmãos, como é que a gente faz para olhar para um filho, né? A gente olha, aí pisca assim, né? Esses dias eu vi uma cena na praça, e a menina tem 6 anos, né? E a menina com chinelo na mão, apontando para a mãe, para dar na mãe, a mãe no meio da praça falando, gritando, tu agora vai bater em mim, menina? Tu agora vai bater em mim? E a menina com a sandália na mão para dar na mãe. Tempos de crise, irmãos. E os filhos não obedecerem aos pais é um ataque direto contra as Escrituras. Só que, irmãos, tratar a desobediência dos filhos é um trabalho grande demais. Porque eles obedecem, aí você fala, né? Você chama a atenção dele, dá um abraço, alisa a cabeça. Aí você vira as costas e está ele desobedecendo de novo. Não é assim que acontece? Aí você fala 1, 2, 3, já falei 3 vezes. Aí quando chega em 10, ele fala, aí minha mãe está começando a ficar nervosa, né? Aí alguns são cara de pau e ainda dizem assim, mãe, você está bem? É tão difícil, irmãos, tratar a desobediência dos filhos, que nós deixamos para lá. Não vou nem pedir para ele, porque se eu pedir eu sei que ele não vai fazer, porque ele não precisa honrar pai e mãe, ele não vai fazer mesmo, não honra o pai e mãe, então vou deixar para lá, dá muito trabalho. Não é assim? Às vezes não queremos trabalhar porque vamos ter trabalho demais, e aí vamos deixando para lá, vamos deixando em segundo plano, e o muro, só caindo. O coração a trabalhar. Não fuja do trabalho que é ter uma família firmada e alicerçada e construída em Cristo. Aí é bom falar isso para você, que você fala assim, poxa, os filhos do pastor então são uma bênção, né? Ô, irmãos, são uma maravilha, né? Se eu pudesse ter 2 filhos agora, do zero, eu teria os 2 que eu tenho. Eles são o meu coração batendo fora do peito. Eu entregaria minha vida por eles fácil, né? Dou tudo para eles, irmãos. Não faço uma unha, não corto um cabelo. Meu shampoo, irmãos, é 200 ml, dura 6 meses. Trabalho por eles, irmãos, pela minha casa. É tudo deles, irmãos. Mas é uma luta cada dia, para que eles sejam homens de Deus, homens
que possam lutar para serem homens de bem numa terra que não quer mais homens de bem. Para serem homens que respeitem as suas esposas, que tratem bem os seus filhos, que cuidem da sua mãe. Porque eu cuido da minha mãe até hoje, irmãos. Está caro, irmãos, cuidar da minha mãe. Cuidou de mim há alguns anos, agora estou cuidando do resto da vida, irmãos. Né? Estou pagando a maternidade, irmãos. E que alegria cuidar da minha mãe, que alegria. Então tem coisas que a gente até olha e vê que está difícil, mas a gente não quer meter a mão para trabalhar e joga para debaixo do tapete. Faz isso não. Sabe como aquilo vai corroendo, corrói o seu casamento? Sabe aquilo que você não para conversar e para ajustar e para falar para o seu bendito marido, para a sua belíssima esposa e dizer para ela assim, ó, você não está vivendo de acordo com o evangelho? E aí você vai deixando para debaixo do tapete, aquilo vai acumulando, e daqui a pouco você vê e diz assim, tem um rombo no meu casamento, mas começou com um negocinho assim pequenininho que você poderia ter tratado. O restabelecimento dos muros passa por uma luta que deve ser travada a cada dia. Quando eu ouvi essa pregação no domingo, no carro, o meu filho já falou assim, pai, percebo que temos muito para conversar em casa. Sim, temos. E nós sentamos, pegamos as escrituras durante a semana, lemos os textos que foram lidos, e falei claramente para eles, filho, toda vez que eu permiti que você me desobedecesse, eu estava indo contra as escrituras, e fazendo um mal para você. Um mal para você. Eu quero que você me obedeça agora, porque a minha arma para a obediência era uma arma a favor daquilo que era fácil para mim. Então eu dizia assim, filho, se você faz isso para mim e você não faz, você me atrapalha. Era a minha fala. Como se o meu filho estivesse sendo criado por mim, para ser por mim. E agora eu olho para ele e falo assim, filho, você precisa obedecer, porque o Senhor pede que você obedeça. Então quando você me obedece, você obedece a Deus. E eu vou cobrar de você e vou cobrar sua obediência, porque ela não vale por mim. Se fosse por mim, talvez eu estaria para lá, mas para que você seja um homem de Deus, você precisa me obedecer. Não que não obedecesse antes, tá, irmãos? Sou legal assim, mas eu sou brabo, irmãos, né? Sou brabo. Não que não me obedecesse, só que eu coloquei a obediência no lugar certo. Aí já tem pai coçando a cabeça assim, falando, poxa, se eu tiver que consertar a desobediência do meu filho agora, eu já vou desistir dessa pregação, vou parar por aqui, né? Porque não tem mais jeito. Tem, irmãos, tem. Lute pela sua família, trabalhe pela sua família. Nenhum labor é grande demais pela sua casa. E sucedeu que, ouvindo o inimigo que não estava satisfeito, e todos eles, verso 7, amonitas e os asdonitas, que tanto iam crescendo, viam que iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas começavam a tapar, e iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem guerrear contra Jerusalém, e para desviarem o seu intento, ou seja, vamos parar essa obra. Verso 9, porém nós oramos ao nosso Deus, pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite. Qual é o momento, Tiago, de eu começar a lutar pela minha família e montar essa guarda que você está falando? É de dia e de noite, irmão, não tem como vacilar. Se você piscar, é uma luta para sempre. Como eu estou dizendo aqui, uma luta pela sua família, pelo seu casamento, é para sempre. Tem casamentos que se desfazem logo no início. Às vezes você vê casais, 6 meses estão se desfazendo, 1 ano estão se desfazendo, 20 anos, 30 anos. Qual é o tempo, Tiago, de eu restaurar o meu casamento? É hoje. Qual é o tempo, Tiago, do meu casamento estar de pé diante do Senhor? É hoje. Mas eu já estou há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos. Você precisa continuar cuidando do seu casamento. Você precisa continuar orando pelos seus filhos, lutando pelos seus filhos. Ah, mas meu filho já tem neto, continua orando. Até você morrer, seu filho vai te dar trabalho, tá no contrato, quando você assina lá de sangue, lá para ter um filho, não tem jeito, tem que estar sempre olhando, sempre cuidando, sempre aconselhando. É assim ou não é, irmãos? Filho criado, trabalho dobrado, alguns dizem. Não é o meu caso, tá, irmãos? Que eu não dou trabalho para minha mãe, né? Não dou trabalho.
Mas já dei trabalho, irmãos. Como que minha mãe venceu todas as situações em que eu vivi na minha vida que deram trabalho para ela? Oração, confiança no Senhor e paciência. De que o Senhor pode transformar um coração duro igual era o meu. Um coração terrível. O pior coração que eu já conheci, irmãos, era o meu. Então Deus é um Deus que faz e que faz uma obra em nosso coração. E aqui eu queria finalizar no verso 13, que Neemias toma uma atitude, então pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e aos restantes do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Neemias teve uma estratégia incrível para reconstruir os muros, em tempos de guerra, né? Porque uma coisa é a gente falar assim, vamos levantar um muro aqui, chama uns 2 pedreiros bons, né? Toda igreja tem uns 2 pedreiros bons, pelo menos um tem que ter, né? Chama uns pedreiros bons para vir trabalhar ali, aí bota o pedreiro para trabalhar, ele vai voar naquilo ali, né? Você chama uns 4 meia água aí, que não sabe nada, mas mexe uma massa ali, vai botando para o pedreiro, ele sobe rapidinho o muro. Agora imagina, irmãos, construir um muro quando a bala está comendo, né? E você tem que ir desviando das balas e levantando o muro e trabalhando. Era essa a situação que o povo estava, construindo o muro em tempo de guerra. E aí, se, irmãos, tiver uma situação difícil, eu estou sozinho, eu sou bom, irmãos. Fui criado em comunidade, irmãos. Conheço calibre grosso, calibre fino, dependendo do tiro de longe, eu já sei, né? Então, já sei o que fazer quando um tiroteio acontece. Eu me abaixo devagarzinho, né, irmãos? Vou num pé só, o joelho está operado, mas aí eu me abaixo. Só que Neemias falou, para essa guerra, eu preciso de homens que estejam dispostos a lutar pela sua família. Imagina agora se eu estou numa situação de dificuldade, eu, minha esposa, minha mãe e os meus filhos, e começa a surgir uma dificuldade. Como que eu faria? Como que eu lutaria? Com todas as minhas forças. Agarraria eles, colocaria eles no chão, em sua defesa, e lutaria por eles. Não tem varão aqui que se der um tiroteio, larga a mulher e sai correndo não, né? Se esconde atrás dela, deu o tiroteio, ai mulher, me defende, me defende. Não, aqui não, né, pastor? O grupo de homens aqui está varão valoroso, né? Não vou nem falar esse exemplo, né, do varão que vê uma barata e chama a mulher para matar, porque pode ser que tenha alguém, então não vou usar esse exemplo que pode ser ruim para os irmãos, né? Quem teve um varão que riu aí é porque tem problema com a barata e já lembrou de casa como é que é, né? Tudo bem. Lembrou de alguém? Então tá bom. Neemias falou assim, junta a família, o pai está trabalhando e o filho está ajudando. O pai está trabalhando e a esposa está auxiliando. O pai está trabalhando e está o mais novo, está o mais velho junto. E se der ruim, cada um luta pela sua família. Às vezes, irmãos, a gente quer pegar a nossa casa e fazer tudo sozinho. Quer fazer tudo com as nossas próprias forças. Neemias falou, não, cada homem luta pela sua casa. A maior oração que nós temos que fazer, irmãos, é que a nossa família esteja junta lutando pelo reino de Deus. Sozinho não dá. Diz o texto, cada um lute pelos seus irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Está disposto a lutar pela sua família? Tem um outro segredo aqui que nós não lemos. O som da trombeta e o som da buzina. O que isso significava? Cada família em uma distância, trabalhando no muro, mas uma ao som da buzina da outra. Se o inimigo vier aqui, eu toco a buzina. Se der ruim lá em casa, eu toco a buzina lá na Michele. Michele é boa para socorrer. Pode tocar a buzina lá, tá, irmãos? Que a Michele é boa para socorrer.
Não tem situação difícil. Você precisar de um empréstimo, não, empréstimo não, né, Michele? É sério, irmãos. Pode tocar a buzina na Michele, que ela vai te ajudar. Pode tocar a buzina no pastor Isaías. Como eu liguei para ele e falei assim, pastor, cuida da Cris aí para mim. Ovelha nossa aqui, cuida dela. Às vezes, irmãos, a nossa família está até bem, e por ela estar bem, com os murozinhos no lugar, nós olhamos a família do lado e falamos assim, deixa ela naufragar. E tem família que está gritando, 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 e ninguém quer ir socorrer. Que o Senhor levante a sua família, tire você do buraco, erga os seus muros, para que você possa depois socorrer outras famílias. Que essa igreja seja um lugar de que família construa e reconstrua famílias. Que o Senhor restaure o seu casamento para você ajudar a restaurar outros casamentos. Que o Senhor restaure a sua relação com os seus filhos para que você possa ajudar outros nessa reconstrução. O Evangelho não é fechado em nós mesmos, mas também no outro. É um desperdício, irmão, ter a família que eu tenho, a mulher maravilhosa que eu tenho, os filhos maravilhosos que eu tenho, a mãe linda que eu tenho, e eu não chegar aqui e dizer para você que o Senhor faça na sua família o que tem feito na minha. É engraçado que no ano, quando mais me chamam para pregar, é no mês da família. E aí me chamam para um monte de lugar, tem lugar que eu não consigo ir porque bate a agenda, e eu não sou nenhum especialista, irmãos. Sabe, aquele pessoal que estuda, não sou nenhum especialista. Mas constantemente eu tenho falado para famílias e tentando mostrar para elas que o segredo da mudança da sua família é Jesus Cristo tomando o centro, é o Senhor tomando o centro. Às vezes a gente dizendo assim, vamos restabelecer um casamento, mas eu falo assim, vamos restabelecer o fruto do Espírito nesse casamento primeiro, como eu já disse aqui para vocês, para que quando o amor de Cristo esteja reinando nesse casal, a gente consiga reconstruir de verdade. Para não dar jeitinho, irmão, chega de dar jeitinho. Precisamos de uma transformação e transformação já, mas que o Senhor pegue a sua família e use ela para transformar outras famílias. O povo venceu, irmãos, venceu em tempos de crise, o muro foi restaurado, as famílias ficaram em segurança de novo, e quando terminou aquilo, irmãos, ficou claro para todo mundo, o Senhor pelejou por nós e por isso vencemos. Estou te convidando para ser vencedor hoje, não com as suas próprias forças, mas pela força do Senhor. Com Ele a reconstrução é possível. Com Ele a sua casa tem jeito. Com Ele a tua vida tem jeito, a minha vida tem jeito, porque Ele tem feito uma obra em nós. Acredito que amanhã você vai ter outros passos para dar em relação à família, vencendo em Cristo, né? Mas hoje você sai daqui já com um propósito. O primeiro deles, você precisa reanalisar a sua vida. Tiago, mas eu sabe aquele elevador num prédio de 50 andares? O meu elevador não sai de 50, Tiago. Lá em casa está tudo uma maravilha. Ainda assim, por essa palavra, reanalisa. Olha bem, como é que está a situação. Identifica as brechas, identifica o que não está legal, o que está ruim. E preenche ali com inteligência, com força? Não, começa a preencher com oração. Esse é o segundo passo, tá? Se você não identificar o problema, você não vai querer atuar sobre ele, vai querer viver em cima e montado naquele problema. Então, primeiro identifica o problema, primeiro passo. Analisa. Talvez tire essa semana para refletir sobre isso. Segundo passo, entra em oração. Senhor, eu não estou vendo os problemas, mas encontrei esse aqui. Como é que está a minha casa, minha família, o meu casamento, os meus filhos? Eu tenho que reconstruir isso e eu não sei por onde começar. Parte para a oração. Segundo ponto, terceiro ponto aqui para você pensar, esteja disposto a trabalhar. Não tenha medo se for difícil demais. Não tenha medo. Coloca o Senhor na frente e peleja a batalha pela sua família, com todas as suas forças. Quarto passo, você precisa convidar mais alguém para batalhar com você. Então você começa batalhando, mas se você tem uma esposa que já é crente, um marido que já é crente, já chama ele e fala assim, filho, filha,
Vamos identificar juntos o problema? Encontramos, precisamos lutar juntos por isso aqui. Chama mais alguém, foi o que Neemias fez, junta as famílias, não luta sozinho. Tiago, lá em casa eu não tenho ajuda, toca a buzina. Quinto passo, procura alguém para te ajudar, procura alguém para batalhar por você. Batalhar por você não, batalhar com você, por você. Procura alguém. E se falar, poxa, Tiago, não tenho ninguém, procura a Michele, procura o pastor Isaías. Se eu tivesse aqui, eu falava, me procura, né? Mas você não vai lá em Arruma me procurar com esses dois, esse homem de Deus e essa mulher de Deus maravilhosa que tem aqui. Pede ajuda e vai para a batalha. Não deixa de lutar pela sua vida, não deixa de lutar pela vida da sua família, porque você vai ser sim, a sua família vai vencer com Cristo qualquer crise que vier. Amém?